Muito bom dia, meus amados irmãos. E nessa manhã vamos falar sobre o tema Abra seus olhos. Abra seus olhos. E para que possamos discorrer sobre essa frase, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 até 33. Vou ler com os irmãos. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia. Estamos falando de dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam indo para essa aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, era perto, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, entrando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles.
Meus queridos irmãos, essa é a história de dois dos muitos discípulos que acompanhavam Jesus. Esse Jesus que ao longo de todo o tempo que esteve com eles, falava do que ia acontecer. Ele já tinha comunicado em várias ocasiões que ele iria sofrer. Mas aqui nós temos dois discípulos que estavam já no domingo, já estavam voltando para casa e terceiro dia, era Páscoa, eles voltavam para casa, tristes, cabisbaixos, já no finalzinho da tarde, meio que escurecendo. Emaús não ficava muito longe. Então eles saíram de Jerusalém no final da tarde. E no meio do caminho já devia ser uma penumbra. A palavra diz que eles não reconheceram o peregrino que estava ali, que se aproximou. Estavam conversando, tristes, falando sobre tudo o que tinha acontecido. E vem aquele homem estranho, caminhando ali na estrada, e pergunta: o que vocês estão falando? Mas como? Você está vindo de Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? E aí Jesus se aproxima e ele começa a falar tudo o que nas escrituras, na Bíblia da época, já em cada livro daqueles, revelava o que iria acontecer com o Cristo. Detalhes da vida do Cristo estavam reveladas ali. Deus já tinha dado isso. Mas eles não prestaram atenção. E aí Jesus vem revelando, revelando, revelando. E aí, chegando lá na casa deles, eles são hospitaleiros. Mesmo tristes, o povo tinha aquela hospitalidade. E aí convidaram Jesus para entrar. E ali, no momento de intimidade da casa, que é ali na mesa, onde você come junto, quer conhecer alguém, né, aquele ditado, coma 1 quilo de sal com essa pessoa, significando que você tem que comer um pouquinho de sal por dia, senão você não sobrevive, né, se comer muito. Então, um pouquinho de sal. Então, dia a dia você vai conhecendo a pessoa, ali, comendo, na intimidade da casa. Aí, quando Jesus parte o pão e ora, ufa! Finalmente, os olhos são abertos. Finalmente eles percebem quem estava falando com eles. E ao descobrir isso, puf, Jesus desaparece. E eles voltam para Jerusalém. Já era noite, mas eles voltam para Jerusalém. E falam do que tinham visto e vivido. Então, nesta situação, nós podemos tirar algumas lições. A começar por eles caminhando tristes, abatidos. Eles que tinham visto coisas terríveis. Não é fácil você ver aquele que você tem a esperança de que seja aquele, o rei que prometido, que iria mudar a história deles, que teria a libertação de um jugo terrível. Eles eram oprimidos pelos romanos. E já o seu povo já tinha sido oprimido por tantos outros povos. Mas naquele exato momento, eles criam que Deus já tinha mandado aqueles que ia libertar fisicamente. Mas
aquele líder foi açoitado, foi espancado na frente deles, foi crucificado, que era a pior morte da época. E ali na frente deles, eles viram Jesus, no seu último suspiro, gritando: está consumado. A esperança deles tinha ido embora. Eles estavam frustrados. Nada tinha acontecido como eles queriam. Eles tinham imaginado uma coisa, mas aconteceu outra. Então aquela frustração foi muito grande. E lá estavam eles voltando para casa. Só que eles tinham ouvido da boca de Jesus: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém. Para onde eles estavam indo? Para Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém, caminho contrário ao que Jesus havia falado. E aí o que aconteceu? Jesus já tinha avisado, mas eles, o entendimento deles estava obscurecido. Eles não conseguiam enxergar ou lembrar. A tristeza era tão grande que abafou tudo aquilo que eles haviam ouvido ao longo daquele período com o mestre. A tristeza foi maior do que a esperança. E aí, de repente, o que acontece? Jesus se aproxima. Esse nosso Jesus que nos ama tanto, que parte dele a iniciativa. O Filho do Deus vivo que nos ama tanto, que em João 3,16 revela: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que enviou seu Filho unigênito. Então vocês vejam que Deus tomou a iniciativa mandando o Filho. O Filho tomou a iniciativa se aproximando daqueles que Ele ama. E aí Jesus chega. Ei, o que vocês estão conversando? Será que Jesus não sabia? Lógico que sim. Mas Ele queria ouvir da boca deles. Ele queria ter aquele link, aquele contato, um jeitinho todo especial, didático que ele sempre teve, de ensinar algo, de se aproximar. E aí eles falam: ué, você é peregrino, tá vindo de Jerusalém e não sabe o que aconteceu por lá? Ainda foram até que meio grosseiros, né? Com aquele viajante, com aquele peregrino. E aí começam a falar no passado, de quem era Jesus, quem havia sido Jesus, o profeta com grandes obras, que tinha feito tantas coisas e que eles julgavam ser o Cristo, tudo no passado. Para eles aquilo era uma página virada. Já tinha acontecido e não tinha acontecido como eles queriam. E foram falando: esse Jesus foi crucificado, os sacerdotes, os nossos príncipes o mataram. Ele foi morto. Eles estão contando para o peregrino, para o viajante, essa história, um resumão do que havia ocorrido sobre a paixão de Cristo na sexta-feira. Então vocês vejam só, o que acontece? Jesus está ali só ouvindo falar dele no passado.
mas eles não percebem. Seus olhos estão fechados. O seu entendimento está fechado. Talvez o semblante abaixado de tanta tristeza. Vocês já perceberam? Quando uma pessoa está triste, angustiada, os ombros caem, a fronte vai para baixo, os olhos não conseguem se erguer. É tanta tristeza. E a revelação desse Cristo passado, desse Cristo vencido. E aí vem um outro detalhe nessa história. É certo que algumas mulheres foram até o sepulcro e que tiveram visão de anjos, dizendo que ele vive. Mas alguns dos discípulos, foram até lá, ele realmente não estava, mas não o viram. Então eles escutaram o anúncio da ressurreição de Cristo, mas porque os discípulos não tinham visto o corpo de Jesus ressuscitado, eles não acreditaram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eles não tiveram fé. Não obedeceram a orientação de ficar em Jerusalém, não acreditaram nas mulheres, não acreditaram na ressurreição de Cristo, como havia sido anunciado previamente. Aí vem uma repreensão. Ó nécios e tardos de coração, incrédulos, tolos. Então vocês não conhecem as Escrituras? Os homens judeus, eles eram criados desde pequenos, lendo as Escrituras. Eles praticamente aprendiam a ler e escrever lendo as Escrituras. Aos 8 anos, o menino tinha que estar se instruindo na palavra. Então, Jesus questionou, vocês não conhecem o que as Escrituras têm falado? Que o Cristo haveria de padecer? Ele vai e começa com uma repreensão e depois começa com um esclarecimento. Jesus vai pregando no caminho, mostrando trechos dos profetas, do livro de Moisés, do Pentateuco, dos Salmos, que revelavam o que haveria de acontecer com o Cristo. E aí ele foi falando, e ele ainda não havia terminado quando eles chegaram em casa, porque era perto. E aí chegou na porta, Jesus fez como que eu vou mais para frente. Mas imagine alguém revelando coisas que você não lembrava. A curiosidade que foi, ele ainda não tinha terminado de falar. E também era intrínseco, era internalizado dentro desse povo a hospitalidade. Já era noite. Todos sabiam que uma estrada de noite é perigosa. Perigo de salteador. Os ladrões se aproveitavam, nessa situação. E a hospitalidade, fica conosco, já é tarde. Já anoiteceu. Entra. E Jesus aceita. Ele foi convidado. Então, Jesus, ele é gentil. Ele não se intromete, não invade as vidas. Ele é gentil. Ele se aproxima e espera o convite, que foi o que aconteceu. Ele entrou na casa e ali ele foi convidado para a mesa, para ter uma comunhão.
E aí nessa comunhão, quando você deixa Jesus ter comunhão, quando você tem intimidade com Jesus, os seus olhos se abrem. Quando Jesus partiu o pão e orou, eles reconheceram, seus olhos se abriram. Foi quando eles buscaram uma intimidade, uma comunhão, um estar próximo, um buscar alimento, estar junto no dia a dia, se alimentando de Cristo, é que os olhos se abrem. E ali os olhos se abriram. Mestre, eles reconheceram que era o mestre. E ali, pronto, Jesus já havia se mostrado. Ele sumiu, desapareceu. E eles ficaram. Aí um conversando com o outro, você percebeu como o nosso coração se aquecia quando pelo caminho, quando caminhando com Cristo, o nosso coração foi ficando cheio, foi incendiando de dentro para fora. Aquele conhecimento vindo da boca do Senhor deu um novo ânimo no interior desses discípulos. E aí, eles conversando sobre isso, tomaram uma atitude. Já era de noite, mas não importou. Eles estavam tão alegres. Aquela notícia, aquela confirmação da notícia, porque eles já haviam ouvido falar da ressurreição de Cristo. Aquela reafirmação foi o suficiente para eles tomarem uma atitude e cumprirem, obedecerem o que Jesus já havia falado. Vão ficar em Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém. Voltando para Jerusalém, eles encontraram os discípulos reunidos, obedecendo ao que que Jesus havia falado. Ficai em Jerusalém, até que do alto estejais revestidos de poder. Então, ali, eles puderam contar que Jesus estava vivo. E temos também um detalhe que fica. Jesus, no meio do caminho, ele foi falando sobre a Bíblia da época. A palavra de Deus deixada para nós como orientação de como nós devemos andar neste mundo. Ali tem ensinamento para todas as coisas. Deus orienta Josué a meditar de dia e de noite nesta palavra. Medita de dia e de noite, para que te vá bem, para que sejas abençoado, para que a sua vida transcorra de uma forma que agrade a Deus. Ali tem todas as orientações. Mas hoje em dia, assim como no passado, hoje em dia, existem muitos que procuram deturpar a Bíblia, tirar a veracidade dela, dizer que, não é bem assim. Eu quero que os irmãos percebam o perigo que é quando você, para satisfazer os seus desejos, altera a palavra de Deus. Você não tem que fazer a palavra de Deus se moldar a sua vida, mas sim moldar a sua vida pela palavra de Deus.
Existe um perigo muito grande quando você altera aquilo que Deus determinou para o bem do homem. E com certeza, nem sempre aquilo que é para o teu bem é aquilo que te agrada. As crianças não gostam de comer legumes ou verduras, mas é necessário uma boa alimentação, alimentação colorida, variada, para que o corpo tenha todos os nutrientes para crescer bem. A Bíblia é assim. Tem alimentos agradáveis e alimentos que são disciplinadores, que muitas vezes não agradam, mas são para o seu crescimento. Mas muitas pessoas, pelo seu pecado, querem alterar a Bíblia para continuarem no pecado, para continuarem fazendo o que querem. Elas usam de artifícios, de deturpações. Cuidado! Vamos ter os ouvidos e os olhos abertos para não cairmos nas armadilhas que o diabo tem lançado no nosso caminho. E uma delas, perigosíssima, é alterar o que a Bíblia fala. E no meio do caminho, Jesus foi pregando a Bíblia. Foi pregando a Bíblia. E aí você se pergunta, Jesus não era um bom pregador? Ele não era o melhor pregador? Com certeza, Jesus tinha uma pregação, porque ele conseguia arrebanhar multidões. As pessoas vinham de todas as partes para ouvir Jesus falar. Ele tinha um ensinamento diferente. Era algo que não era teórico. Aquilo penetrava e transformava as vidas. Então Jesus era um excelente pregador. E aí, chegando lá na porta, na despedida, será que a pregação dele foi eficaz? À primeira vista, parecia que não, né? Então aqui nós percebemos que muitas vezes a palavra é excelente porque ela é de Deus. O pregador pode ser uma pessoa consagrada, tá ali com a sua vida buscando a presença de Deus, sendo um vaso utilizado, se santificando, se limpando a cada dia para que Deus possa usar. Mas muitas vezes isso não é suficiente porque o ouvinte não está sendo não tem um bom ouvido. Não adianta a palavra ser boa, o pregador ser bom, se o ouvinte também não for bom. Então, muitas vezes, você ouve a palavra, mas aquela palavra não surte o efeito desejado, porque você bloqueia aquilo. Com incredulidades, com preguiça, dando ouvidos a outras coisas e não a Deus. Então, outras coisas vão tirando o foco. E aí você fica distraído. E mesmo estando no meio do povo de Deus, você não deixa que essa palavra boa atue, tenha poder na sua vida. Um poder de transformação. De que adianta? Quantas vezes eu na escola dominical ou no ministério infantil
Eu preparava uma aula, passava a semana toda fazendo materiais didáticos, preparando atividades para que a mensagem fosse fixada, estudando, me dedicando, orando, me posicionando, e na hora da aula era tanta bagunça que eu só conseguia dar 1/3 do que eu havia planejado. Porque os ouvintes não estavam tão interessados. Porque eram infantis. Estou falando de crianças, um exemplo infantil, mas muitos adultos são assim. A infantilidade no conhecimento da palavra ficam eternamente no leitinho, no leitinho, no leitinho. Um adulto só tomando leite fica fraco. Você precisa de coisas mais fortes. Você precisa se alimentar dessa palavra. E a Bíblia é inerrante. Às vezes, por causa das traduções, as palavras podem ser diferentes de uma Bíblia para outra ou de uma nação para outra, mas é o contexto, a mensagem é a mesma. Você pode ver, a Bíblia ela foi traduzida para vários povos, mas a mensagem é a mesma. E é o Espírito Santo de Deus quem traduz essa Bíblia no seu coração. Então, a Bíblia, ela é inerrante. É um livro especial. É um livro que Deus tem trabalhado através dele nas vidas. Muitos e muitos líderes quiseram destruir. Ao longo da história, você conhece povos que queimavam Bíblias nas fogueiras, tentaram destruí-la de todas as formas. E ela continua sendo o livro mais lido do mundo. Continua sendo best-seller. Então, vamos prestar atenção nisso. Jesus foi revelando ao longo do caminho tudo o que havia de ocorrer com ele. E aí, quando você dá atenção, o seu coração se aquece. E existe uma transformação. Você não continua sendo igual ao que você era antes. Você vai atrás de ser revestido de poder. Os 2 discípulos tristonhos agora não estavam mais tristes. Eles perceberam a presença de Jesus. Eles voltam com seus corações aquecidos. Voltam correndo para Jerusalém. E ali, com a exposição da palavra, com a exposição da presença de Jesus, com o coração aquecido, eles vão no caminho com um testemunho vivo. Não estão mais cabisbaixos. Agora esses discípulos são um testemunho vivo de um Cristo vivo que está ali, que depois novamente aparece no meio deles. E que depois aparece para muitas pessoas. E que depois dá uma ordenança. É uma ordem, não é uma sugestão. Ide por todo o mundo pregando o Evangelho. Foi para eles e é para nós. Nós que somos a noiva do Cristo vivo. E que, logo depois de mandar, ide
por todo o mundo e pregar o Evangelho, ele sobe para Deus. 10 dias depois, o Espírito Santo desce. Então, é interesse de Deus sempre ter a sua presença disponível. Deus no passado, Jesus em carne e agora o Espírito Santo dentro daqueles que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo e que creem na sua ressurreição e que creem na sua volta para buscar a sua noiva. Esse Cristo vivo que se revelou e que continua, a palavra de Deus fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele estaria no meio de nós. Esse Jesus Cristo, ele quer que a gente tenha um testemunho vivo, porque tudo já foi feito, já partiu de Deus esse interesse em nos resgatar, em estar conosco, em ter comunhão. Agora é a nossa parte. Nós, como igreja, assim como esses 2 discípulos, com o coração quente pela revelação da palavra, são um testemunho da presença de Jesus, nós no dia de hoje precisamos também sermos testemunhas vivas desse Cristo ressurreto. Testemunhas vivas, anunciando em todo o tempo, em toda hora, que Jesus voltará para buscar a sua noiva. E o Espírito Santo, ao longo da nossa vida, ele vai nos preparando, nos santificando, nos limpando no dia a dia, fazendo com que essa noiva esteja pronta para quando o noivo vier. Você já pensou o noivo chegando e a noiva de pijama? A noiva toda descabelada? Sem escovar os dentes? Com bafo? Não! Nós, como noivas, precisamos estar preparadas, lendo a sua palavra. A palavra que tem um dos símbolos é a água. E a água, ela limpa. Ela lava você. E aí, o que será que Jesus falou para esses discípulos? Como será? Que palavras eram essas que revelavam o que aconteceria a Jesus Cristo? Aí nós eu vou ler apenas algumas, né? Por causa do tempo. Vamos lá em Isaías 50, versículo 6. Olha só, Isaías, o profeta Isaías, falando: as minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. O que foi que Jesus passou? Não foi exatamente isso? E aí você vai lá nos Salmos 22, Salmos 22, versículo 1. Olha o que está escrito. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Qual foi o grito de Jesus na cruz? Quando sobre ele
todo o pecado da humanidade, passada, presente e futura, estavam sobre ele. E Deus, que é santo, não pôde mais estar ali junto do seu filho amado, que lhe trouxe tanta alegria. Deus é santo, ele não podia estar junto ali, porque ali Jesus tinha se tornado tudo de pior. Todo pecado horrível, medonho, estava sobre Cristo. Sobre aquele Jesus todo ensanguentado, com as suas costas dilaceradas, cuspido, machucado, estapeado. E ali Jesus grita: por que me desamparaste, meu Pai? Está aqui, em Salmos 22, versículo 1, já de antemão, prevendo o que aconteceria. E aí você vai para o versículo 16 do mesmo Salmo. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Está aqui descrevendo. Ele foi rodeado de malfeitores, um ladrão à sua esquerda, à sua direita. Seus pés foram traspassados. E aí vamos para o versículo 18 do mesmo capítulo. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. E aí? Já não estava previsto o que aconteceria com Cristo? Com certeza, essas passagens foram sendo reveladas a esses dois discípulos. Ó, nécios e tardos de coração, por que vocês resistem ao que já estava escrito, ao que já vinha sendo falado? E aí, a Bíblia toda vai revelando a mensagem. Está aqui. Você precisa ser um bom ouvinte. Não adianta Deus ter feito tudo e você não abrir a Bíblia, não ouvir, não entender o que Deus quer que você saiba. Não queira ouvir como os discípulos ouviram. Ó, nécios, seus tolos. Não sejam tolos. Sejam sábios. E isso eu falo para mim. Quanta coisa eu deixo de aprender quando eu deixo de ler a palavra. Eu não me alimento dela. Eu preciso me alimentar. Eu preciso estar forte. A palavra, ela tem que ir me lavando, para no momento mau eu ter forças. Assim como Jesus lá no deserto, quando foi tentado pelo diabo, se utilizou desta palavra. E o diabo fugiu, parou, porque pela palavra. Ele tentou usar a palavra, mas a palavra bem utilizada, nas mãos daqueles que estão com o Espírito Santo de Deus, resistem ao diabo e ele foge. Ele foge. Então, terminando essa mensagem, eu quero ler lá em Apocalipse 3, vamos lá para o livro de Apocalipse, versículo 3, capítulo 3, versículo 20. Primeiro 20, depois eu vou voltar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
e com ele cearei, e ele comigo. Jesus, ele está falando para uma igreja. Ele está falando para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Você pode estar dentro da igreja, mas você tem que abrir a porta, deixar Jesus entrar e cear com ele, se alimentar dia a dia. Jesus não estava falando para os de fora. Por que será que Jesus está falando para a igreja? Ué, a igreja não é aquela que aceitou já, que está na presença dele? Se Jesus falou que ele está à porta e bate, é porque dentro da igreja podem ter pessoas que não estão abrindo, não estão permitindo que ele entre e ceie, que ele coma com você. Então estejamos sempre alertas para não deixarmos Jesus fora, batendo na porta. Ele não merece isso porque ele fez tudo por nós. Então vamos estar alertas, vamos estar bem sintonizados, permitindo a ação do Espírito Santo, nos alimentando dessa palavra e crescendo diante de Deus, crescendo, cumprindo aquele propósito para o qual nós fomos criados. Vamos para o versículo, no mesmo capítulo de Apocalipse, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Guarde o que tens, para que ninguém tire a tua coroa. Vamos nos fortalecer. Vamos deixar novamente a palavra aquecer o coração. Se você está triste, se você está como aqueles discípulos de cabeça baixa, saiba que a presença de Jesus é aquela que aquece novamente o teu coração. E você volta com o coração fervendo, com um testemunho vivo da presença de Jesus na tua vida. E esse coração aquecido vai aquecer outros corações. É essa a tua função. Acorda, igreja. Acorda. Porque Jesus está falando, eis que venho sem demora. Tudo que está acontecendo ao nosso redor revela, juntamente com a palavra, que Jesus está voltando. Alguns podem achar que ele está demorando, mas a própria palavra fala que não é isso. Ele tem o tempo certo, ele não quer que alguns pereçam. Então, vamos falar, vamos nos alimentar para poder falar. Porque se você não se alimenta de Deus, você vai falar de você. E a mensagem que precisa ser falada não é a sua mensagem. É a mensagem que vem dos céus. A mensagem que vem dos céus entrando em você, aquecendo o teu coração e fazendo com que você corra e revele esta mensagem a todos a quantos você tiver acesso. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame fogo na tua vida para aquecer o teu coração. E que os seus olhos sejam abertos. Amém, irmãos?